Olá, queridos. Bom dia a todos vocês. Eu estou passando aqui para deixar só um recadinho. Hoje é 31 de outubro. Hoje é um dia importante para o cristianismo mundial. No dia 31 de outubro, nós estamos comemorando 503 anos da Reforma Protestante que Martinho Lutero iniciou ali na Alemanha no dia 31 de outubro de 1517. Né? Há pouco tempo nós comemoramos os 500 anos. Mas hoje eu não poderia deixar passar em branco esse momento, esse instante. Por muito tempo, queridos, nós batistas tínhamos assim uma certa dificuldade de entender e compreender a importância dessa data para a nossa história. Você que é batista, há uma realidade que você tem que compreender. As nossas posturas, a nossa forma de entender a relação do Estado com a religião, as posturas com relação ao batismo de pessoas que não têm ali o discernimento, como uma boa parte dos protestantes e também dos católicos utilizam no batismo de crianças, né, o pedobatismo. Nós não temos essa prática e ela é anterior, esse posicionamento, ele é anterior à Reforma Protestante. Grupos surgiram através dos séculos com uma ideia, uma estrutura doutrinária muito semelhante à que nós temos hoje. Então, nós sempre compreendemos assim que nós éramos um grupo religioso, cristão, bíblico, que não dependeu e nem precisou da reforma protestante para existir. E isso é uma realidade. A história dos batistas vai se alongando para muitos séculos antes do século XVI, ali quando Martinho Lutero escreve as suas 95 teses, e então tudo começa transformando na grande reforma protestante, que na verdade não foi uma reforma, porque a Igreja Católica não aceitou essa reforma. Martinho Lutero não queria um desligamento, ele queria uma readequação, um conserto da Igreja Católica, uma volta às origens das estruturas bíblicas que eles não aceitaram. Então, de reforma, passou por uma grande separação, uma cisão do cristianismo ocidental entre católicos e os protestantes, né? Então, mais do que reforma, foi um protesto que originou as igrejas que nós conhecemos hoje, que não são católicas, né? Principalmente luteranas, presbiterianas e metodistas, um pouco mais tarde depois, anglicanas, congregacionais, algumas que são, digamos assim, históricas, né? E depois, aí eu quero chegar com você, que para nós há uma importância sim com relação à reforma protestante, porque ela permitiu uma legitimação da nossa condição de denominação, a liberdade para que nós existíssemos de uma maneira oficial, porque a partir da reforma protestante abriu-se uma visão para que aquelas outras ideias e opiniões sobre como viver o cristianismo, que eram diferentes do católico, tivessem espaço. E nós tivemos esse espaço, então, e a partir de 1608 a nossa igreja ela começou a ser chamada como Igreja Batista, naquela história que a maioria de vocês conhecem, ali na Inglaterra. Muito bem. O que isso traz para nós de pensamentos? Que a reforma protestante, se ela não é a causa do nosso surgimento, se os batistas não estão atrelados na sua gênese, na sua origem, na reforma protestante, porque nós temos uma história anterior a isso, a reforma protestante nos permitiu deixarmos de ser apenas seitas que não eram nem representativas e nos tornar uma religião histórica e mais respeitada. De tal forma que hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, os batistas são o maior grupo religioso entre os cristãos, né? E que é a maioria da religião americana. Então, o que nos leva a então valorizar e agradecer a Deus por aquilo que aconteceu em 31 de outubro de 1517, naquela catedral onde Martinho Lutero era um mestre, um professor, era um cônego, né, era um frei, era um pároco, ele era católico, e a partir do instante que ele entendeu aquelas diferenças como necessárias e uma correção nos rumos da Igreja Católica, ele lança essas teses, né, e, e isso provoca toda aquela transformação
E nós, então, como batistas, nós temos essa ligação nesse sentido. A partir da Reforma Protestante, né, menos de 100 anos dela, nós já pudemos ali deixar de ser seitas, deixar de ser grupos isolados e ter uma organização, um sentido. Mas sempre mantendo a liberdade das igrejas locais. Isso que é bonito na história batista. Todas as igrejas locais, elas são independentes. Elas não estão atreladas nem amarradas por nada. Tá bom? Então, que nós possamos celebrar esse dia. O pastor não fez menção dessa situação, dessa questão, no nosso programa que vai ao ar daqui a pouco, o Visão Cristã, né? Eu gravei um pouco antes e acabei esquecendo dessa data. Porém, no sábado que vem eu estarei trazendo uma parte especial do nosso programa, falando da história da Reforma e falando também um pouco da história batista, né? Mas nesse sábado você não vai ouvir e por isso eu fiz questão de gravar essa mensagem, ressaltando, lembrando, né? Vi ali a postagem do irmão Marcos, trazendo ali aquelas 5 bases que principalmente Calvino, né, determinou como a base da Reforma Protestante. Calvino, que é um outro nome muito importante. Se Lutero começa a Reforma Protestante, Calvino ele dá uma sequência, ele dá um suporte, e é um homem que tem muitas coisas que nós, mesmo nós batistas, utilizamos e fazem parte da doutrina batista. Outras não, né? Outras não, mas ele foi um pensador, ele foi um líder de muita importância para a perpetuação dos direitos que a Reforma Protestante trouxe na Europa e chegaram até nós, né? Então aquelas 5 bases ali que o irmão Marcos publicou falam dessas visões e entendimentos que eram diferentes e divergentes totalmente do que a Igreja Católica passou a ensinar, se desviando totalmente da força do poder da Bíblia e do poder de Deus, repartindo Deus ali com santos, com imagens, com relíquias, né? Trazendo para a fé cristã todos os desvios que levou Martinho Lutero a se rebelar contra isso e abriu espaço para o que nós conhecemos como a Reforma Protestante. Tá certo? Nós batistas, se não nascemos ali, já éramos existentes. Na Reforma Protestante, uma abertura se deu para que nós nos oficializássemos e tivéssemos a nossa história como Igreja Batista, com esse nome, iniciado em 1608. Tá bom? Era isso aí que eu queria repartir com vocês.